Na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Hoje é 1º de agosto de 2020. São 8 horas e estamos dando início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 da manhã, aqui pela rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, as quais são filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E este programa tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda conteúdos da codificação espírita, para que possam ser abordados sempre à luz da doutrina espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou a sua participação através da própria live do Face, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049-1212 ou o telefone fixo 2049-1200. Tem também o site www.radiochapecó.com.br, onde você pode participar. Lembramos que também que o programa conta com a sua própria fanpage, que tem como título Hora Espírita Chapecó. Temos também canal no YouTube e perfil no Instagram. Lá você pode conhecer, compartilhar as nossas redes sociais, tem todos os programas que a gente já fez até então, são mais de 120 programas, estamos com 2 anos e meio de rádio já. E todos estão disponíveis, inclusive tem informações das Casas Espíritas de Chapecó, de toda a região, grupos de estudo, e você pode ver todos os anúncios do programa lá. Na equipe de trabalho de hoje, Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz, e o Michel Michels, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e este que vos fala, Ayrton Rigoto, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Michel. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Bom dia, amigos. Bom, queremos também registrar o nosso agradecimento a todos aqueles que de algum momento, de alguma forma, voluntária e anônima, contribuem para que o nosso programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como os nossos patrocinadores, para os quais pedimos agora licença para ouvir o seu recado, que são a Scala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. O nosso tema de hoje é voltado a compreendermos um pouquinho sobre a relação entre o mundo espiritual e nós, aqui no plano terreno. A nossa vida, o cotidiano das pessoas é repleto de rotinas, de hábitos, familiares, profissionais, a educação, o lazer, os trabalhos voluntários, enfim, são tantas coisas que nós fazemos todos os dias e que muitas vezes passam rápido, que a gente até chega no final do dia e, nossa, o tempo passou voando e eu não vi como que foi e fiz tantas coisas e nem me recordo.
E segue a vida, segue a rotina para o dia seguinte, e os hábitos vão se repetindo e a coisa vai sendo sempre assim. Em muitos desses momentos, por vezes, nós nem lembramos no dia seguinte aquilo que fizemos hoje, dada esta correria que a gente vive. Aliás, alguns desses fatos nós gostaríamos de lembrar, mas nem todos. Alguns a gente até gostaria de esquecer, né? Porque muitas vezes nos envergonhamos daquilo que fazemos. Mas por que a gente tem determinadas atitudes? Por que muitas vezes a gente faz coisas que se surpreende de ter conseguido fazer e às vezes tem algumas atitudes que a gente se surpreende de, nossa, como que eu consegui fazer aquilo? Como que eu me descontrolei? Como que... Nossa, a gente se surpreende consigo mesmo. Mas a gente não tira um tempo para refletir quem que eu sou. Para se conhecer, né? Por que eu ajo de determinadas formas? Porque muitos momentos eu estou bem controlado, bem equilibrado, e outras vezes eu perco realmente o controle de mim mesmo, né? Não o controle da situação. E a gente não tira um tempo, então, para se conhecer. E é sobre essas reflexões associadas à nossa comunicação com o mundo espiritual que nós vamos tratar no tema de hoje. E para nós começarmos, primeiro a gente vai fazer um breve esclarecimento, porque muitas pessoas, quando ouvem falar sobre espírito, têm um medo muito grande. Nossa, não quero falar disso, sai de perto. Associam espírito a coisa ruim. Vamos usar um linguajar assim bem popular. Mas não é isso que acontece, não é essa a realidade. Então, antes da gente entrar diretamente no nosso tema obsessão, vamos explicar, Marcelo, Michel, vamos explicar para o nosso ouvinte quem são os espíritos e como que funciona essa nossa relação com eles. Então, os espíritos somos todos nós. Existem aqueles espíritos, que é o nosso caso, que estamos ainda dentro e presos e vinculados a um corpo físico. Então a doutrina espírita esclarece e dá a denominação espírito encarnado, ou seja, que está na carne, que está vinculado a um corpo de carne e osso, vamos dizer assim. E existem aqueles espíritos que estão desencarnados, ou seja, fora do corpo físico, em razão do falecimento dos órgãos. Então, numa conceituação bastante simples, é essa que nós podemos dar, e aproveitando também do que Allan Kardec colocou no livro O que é o Espiritismo, quando interrogado, quando ele trata desse assunto do que são espíritos, ele diz assim, referindo-se logicamente aos espíritos desencarnados, dizendo o seguinte: os espíritos são as almas dos homens que morreram. Então, é muito simples isso, né? Nós que estamos encarnados, presos a um corpo, depois que nós deixarmos esse corpo, nós seremos nós mesmos, mas sem o corpo, sem a roupa física, vamos dizer assim. E como existem homens bons, homens maus, homens medianos, assim também os espíritos, porque depois que nós deixarmos esse corpo, nós permanecemos sendo nós mesmos. Então as pessoas que foram boas enquanto vivas, elas continuam vivas em outro plano, e espíritos bons, né? Apenas sem o corpo. As pessoas que foram medianas e más também assim continuam em forma espiritual, né? E uma outra questão intrigante que nós temos é se esses espíritos, e aí o programa versará sobre esse assunto especificamente, é se os espíritos influenciam em nossas vidas. E nós temos a resposta bastante conhecida no meio espírita, prescrita na questão 459 de O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, que é a principal obra do Espiritismo, que ele diz que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, que em certas ocasiões são eles que nos dirigem. Então, é muito curiosa essa resposta, e não é motivo, como você falou, Ayrton, no começo, para que nós fiquemos alarmados, assustados, porque isso sempre ocorreu em todas as épocas da humanidade, né? Se a gente pegar as tradições antigas, egípcias,
hindus, mesmo na questão da Bíblia, né, que muitos eventos se passaram ali no Novo Testamento há 2000 anos, nós vamos verificar que sempre houve a menção a espíritos, a influência de espíritos, e essa influência... existência, né? A existência de espíritos, e essa influência, aqueles possessos que existiram, né, relatados que Jesus expulsou demônios, aqueles demônios eram espíritos inferiores que se aproveitavam ali, né? Nós vamos adentrar muito bem no assunto hoje, mas então a existência de espíritos e a influência que eles fazem em nossas vidas, ela é uma coisa muito comum, muito corriqueira, só que o Espiritismo vem apenas revelar o que sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Essa relação, né, que quando você fala, que sempre existiu, e que até por essas passagens de Jesus, né, que expulsou alguns espíritos no entorno e nos momentos onde ele estava, é isso que muitas vezes as pessoas trazem ao longo do tempo como uma concepção de que então expulsou. Bom, então porque não é bom. Então se não era bom lá, não continua hoje não sendo bom. Mas nós também lá éramos muito mais animalizados e hoje a gente está muito melhor. E vamos fazer um contraponto. De pequenininho a maioria de nós é ensinada a rezar pro anjinho da guarda, né? Ué, mas ele é o quê? Ele é anjo, mas ele é um espírito. E ele é do bem. E ele também está ao nosso lado. Então quer dizer que não são todos. E sobre essa relação, justamente, você falou, essa relação, essa influência, que é o nosso tema central, obsessão. Uma das formas de influência, né? Porque tem aqueles que nos acompanham para nos orientar, nos aparar. Michel, bem simples e objetivo. O que é obsessão espiritual? Para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor isso. Para nós falarmos sobre obsessão, é necessário a gente entender um contexto, né? O tema ele é interdisciplinar, né? Ele exige que a gente entenda que é espírito, que existe a continuidade da vida, que existe a lei de causa e efeito, que tudo que a gente planta, um dia a gente há de colher, e dessa relação com o mundo invisível. Então a gente aprende com a doutrina espírita que todos nós estamos imersos como se fosse um mar de fluidos. E cada um de nós está vibrando numa faixa, está sintonizando. Você, o amigo ouvinte, hoje sintonizou na rádio para poder nos escutar, ou clicou lá no link, né, para poder nos ver. Então criou uma sintonia entre nós e vocês. E assim também ocorre no plano espiritual. Quando a gente busca o bem, quando a gente faz o bem, a gente vai criar sintonia, a relação com o espírito ou pessoas naquela faixa. E aí, a obsessão é quando a influência ela é de um mau espírito. Então, quando existe essa influência do mau espírito que ele busca nos trazer pensamentos, nos conduzir a erros, então isso que a gente chama de obsessão. Então, ela é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo. E ela apresenta características muito diversas. Então ela vai desde uma simples influência moral, um pensamento, às vezes uma ideia, né? Quando você está lá todo empolgado, vem aquele pensamento dizer, não, mas não vai dar certo, né? Não, você não vai conseguir, você não é capaz. Pessimismo. Isso. Ou aquela questão de, do nada vem aquele sentimento ruim que você coloca para baixo, né? Então essa pode ser uma influência, né, de alguém que não quer que você caminhe, né? E isso pode se dar entre os encarnados, né, pessoas mesmo, às vezes familiares, nossos amigos, né, que nos colocam para baixo, às vezes nos colocam nessa situação, ou com os desencarnados, nos influenciando às vezes. Às vezes até a presença deles traz uma atmosfera, né, que nos coloca já numa situação mais de nos sentimos mais amedrontados, oprimidos, né? E aí todo esse medo que vem, né, desse popular, né, que os filmes às vezes demonstram aquela ação total que o espírito tem, que não é assim que ocorre, né? Não existe arrastamento irresistível, né? Porque senão seria maldade, né? Então todos nós podemos sofrer influência, mas essa influência ela vai no contraponto de quanto a gente se deixa influenciar por ela, né? Tanto no positivo quanto no negativo. Olha que importante isso. Duas coisas bem importantes. Eu permito a sintonia, por meio da minha vibração, que o outro se aproxime e possa me influenciar ou não. Eu permito, entendeu? E uma outra coisa, dentro do que você falou, Michel, também a gente tem que cuidar para não terceirizar. Ah, mas então é tudo culpa de quem está em volta de mim. Só um pouquinho.
responsabilidade é muito quando a gente fala de obsessão, responsabilidade é muito importante, né? Muito bem. São 8h15. Nós já temos várias pessoas que estão nos assistindo aqui. Janete, Graciela, Tânia, Ivone, todo mundo dando seu bom dia. Medianita, Nair, o Ailton, seu Nelson, está sempre conosco todos os sábados. A Rosiane, Cirlei, Aline, Franciele. Obrigado, gente, por estar conosco. Mande o seu bom dia, mande a sua mensagem, a sua dúvida, que a gente está aqui para tentar esclarecer sempre à luz da doutrina espírita. Marcelo, muito bem. O Michel falou que a gente permite, né? E que, aliás, se estamos imersos em um mar fluídico e de irmãos, agora aqui na rádio nós podemos ter irmãos aqui nos ajudando, ou talvez alguns até aqui aprendendo. É isso, o tempo todo. Essa é a nossa realidade. E como que acontece, então, essas obsessões? As obsessões, como bem colocado pelo Michel, e só para retomar, para nós darmos a resposta, a obsessão, então, ela é a influência de um mau espírito sobre nós. Porque os bons espíritos, eles influenciam, mas a obsessão, ela tem aquele caráter de um domínio, de um controle que eles querem ter sobre nós. Os maus espíritos, no caso. E ela acontece basicamente por 2 motivos. O primeiro deles é a vingança e o segundo deles é o comportamental. Vamos adentrar nesses conceitos. Por que acontecem as obsessões por vingança? Então você imagine que em algum momento alguém fez um prejuízo e causou um prejuízo para alguém. Seja de ordem afetiva, seja de ordem sentimental, seja de ordem financeira, ou mesmo tirando a própria vida da pessoa. A pessoa que sofreu aquele ato equivocado, aquele ato triste, ela vai procurar então se vingar da pessoa que lhe causou o sofrimento, né? Então esse é o típico exemplo de obsessão por vingança. Então, muitas vezes, eu vou citar um exemplo fácil de entender. Nós tivemos certa feita conversando com um detento, e ele falou para nós que ele tinha assassinado uma pessoa, e essa pessoa, e ele disse assim, eu não consigo ter mais paz, porque eu vejo a pessoa nos meus sonhos me perseguindo, eu vejo a pessoa que eu matei, eu tenho visões da pessoa quando eu estou sozinho, quando eu me concentro, eu tenho visões dela, ela está me perseguindo, né? Isso é um típico exemplo de obsessão por vingança. Então aquela pessoa que foi prejudicada quer cobrar a conta, vamos dizer assim. Ela quer se vingar de algum jeito, quer atormentar aquele que lhe causou sofrimento. Então, com esse aspecto, nós vamos ver que muitas vezes a gente fala que uma pessoa está sofrendo a obsessão de um espírito, e a gente acha, e a gente tem pena da pessoa que está sofrendo a obsessão. Muitas vezes é o espírito a vítima daquela mesma pessoa que hoje sofre a influência, né? Então, esses os casos de obsessão por vingança. O que não justifica, evidentemente, né? Exatamente, porque o espírito, muitas pessoas sofrem algum prejuízo e perdoam, que é a atitude recomendada, e o perdão liberta. Justamente nesses conceitos que a gente fica evidente isso, que o perdão liberta as pessoas, se desfaz o vínculo, né? Se a pessoa não perdoa, ela fica presa, né? E muitas pessoas presas aí vão atormentar as outras, que são os casos da obsessão. O segundo tipo de obsessão, além desse por vingança, é o comportamental. E aí entra aquilo que foi citado também antes, que muitas vezes, se analisarmos os nossos comportamentos, nós vamos ver que nem todos os departamentos da nossa vida estão em equilíbrio. Então, quando em algum momento a gente sai do equilíbrio em algum setor da nossa vida, a gente abre as portas para as obsessões. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela comete excessos no álcool, comete excessos usando drogas, comete excesso no sexo desvirtuado, na maledicência em falar mal das pessoas, ou seja, em algum mau hábito que nós temos em exagero, nós estamos abrindo porta, e ao fazer e cultuar esses maus hábitos, nós estamos emitindo ondas mentais, os nossos desejos faz com que nós emitamos essas ondas de pensamentos em direção a esse desejo, e alguns espíritos que estão por aí
que se sintonizam com isso, que gostam também desses hábitos, porque lembramos, os espíritos são as almas dos homens que morreram, né? São as almas dos homens que morreram, que continuam vivas e com as mesmas aspirações e desejos. Então esses espíritos que gostavam de beber, por exemplo, na Terra, quando encarnados, deixam o corpo físico e vem outro encarnado, outra pessoa que está no corpo que gosta muito de beber, eles vão se associar a essas pessoas e aí se começa um processo obsessivo. Então uma das causas também do processo obsessivo, além da vingança, é esse comportamental. Nós temos mais algumas participações e a Aline, a Salete, Deus abençoe vocês sempre, abençoe todos nós, Salete, a humanidade toda, todos nós precisamos. Josiane, Inês, a Sara, Jair Nunes, lá da Sociedade Espírita Jean Delange de São Lourenço do Oeste, está nos escutando também, e ele faz uma pergunta. E os trabalhadores do bem, Marcelo, já que você está com a palavra, sofrem muita obsessão ou tentativas de obsessão? Trabalhadores do bem. Os trabalhadores do bem, nós vamos também tratar sobre esse assunto no decorrer, aí nas próximas questões. Os trabalhadores do bem, eles estão mais imunizados contra as investidas, mas eles sofrem investidas do mal, como o Michel comentou. Como o Michel comentou, a pessoa quer progredir em direção a Deus, né? Quer mudar de vida. Muitas vezes, quando você tenta acender essa luz, o que acontece quando você tenta acender uma luz? Muitas vezes vem aquelas mariposas, né? Que querem se acercar da pessoa, querem tentar impedi-la, né? Para que ela não avance, para que fique como elas na inferioridade. Então, os trabalhadores do bem estão sujeitos às más influências, mas eles estão mais protegidos pelos bons espíritos. Quando a gente procura o bem, a gente atrai os bons espíritos e aí se protege mais contra a obsessão. Nós vamos tratar no decorrer do programa disso. É interessante nesse ponto, a doutrina nos ensina que todos nós temos o hálito mental, que é a nossa identidade no plano espiritual. Então o que a gente pensa, como a gente age, tudo isso gera uma atmosfera que os espíritos identificam em nós. Uhum. Então ele vendo essa brecha, que a gente tem uma deficiência, e ele tendo aquilo lá também, ele vai se associar como a gente é aqui, como a gente faz amizade, né? Por gostos, por afinidades, né? Por afinidade, por alguma coisa que a gente gosta, então é a mesma coisa. Então às vezes você dá até uma simbiose, né? A gente diz, a pessoa que bebe, às vezes ela tem influência do espírito, mas é uma simbiose, os dois gostam de beber, né? Então os dois só se associam, é como se fosse você sentar numa mesa para ter algum gosto, né? Semelhante atrai semelhante. Tem uma outra, o termo interessante, que é a gente, com os nossos maus hábitos, nós convidamos espíritos correspondentes. Eles não estão ali a contragosto, eles gostam também, nós gostamos, né? Então é um convite que a gente faz, um mau hábito, é um convite a um espírito inferior que se aproxime de nós para cultivar junto conosco esse mau hábito. A Manuel Filomeno Miranda fala que são as tomadas mentais, né? É aquela abertura que você dá para o link, né? Para linkar um com o outro, né? Para a conexão. Exatamente. E olha só, quanto maior então, pelo que tu está dizendo, Michel, e até pelo questionamento do nosso amigo Jair, esse esclarecimento que a gente colocou. Quanto maior então for o problema, maior o rancor, maior a vontade de vingança, e aí nós chegamos em intensidade da obsessão e de como os espíritos podem realmente nos perturbar bastante, né, Michel? A gente tem alguns tipos de obsessão aí. Primeiro a gente vai frisar de novo, né, que a gente não é uma marionete, né, dos espíritos, digamos assim, que nos influenciam, né? Tudo isso tem um grau, e o grau é nós, encarnados, que vamos decidir, ou o desencarnado que está sofrendo o processo, porque a obsessão ela pode ser entre encarnados, entre o encarnado e o desencarnado. Nós podemos obsidiar um espírito lá no plano espiritual, o espírito pode nos obsidiar, né? E entre dois espíritos também pode ocorrer. Então existe todo um leque, né? Então, via de regra, existem 3 tipos de obsessão que a gente estuda, né? E aí lembrando também que o obsessor às vezes também é uma vítima, né? Existem 2 vítimas no processo obsessivo: aquele que sofre a obsessão e aquele que está sofrendo e aí por não saber como lidar acaba perseguindo, né? Optando por fazer justiçar-se, né? E procurar. Então existe a obsessão simples, que o espírito vai explorar nossas imperfeições, né? E aí o que ele vai fazer? Às vezes a gente tem um mau hábito da maledicência. Aí você vai encontrar uma pessoa que você não gosta, ele vai jogar uma coisa, mas olha ali, ó, como é que ela tá, olha a atitude que ela tem. Então ela vai acendendo como se fosse, quando você vai fazer a fogueira, ela vai colocando uma brasinha a mais. E nós mesmos, pelos nossos maus hábitos, nossos maus pensamentos, a gente vai acendendo e aquilo vai tornando um fogaréu.
Mas não é porque o espírito fez que aquilo surgisse, a gente já tinha aquele defeito e ele só nos incentivou a aumentar aquilo, né, de intensidade. O outro ponto, né, que é a gente entende como a mais complexa, é a fascinação. Então o espírito, ele produz uma sensação que ele faz tipo o canto da sereia, como a gente diz no popular, né? Ele vai trazendo doutrinas, às vezes ele vai dizendo, para a pessoa que tem mediunidade, vai dizendo que você é muito especial, você tem uma missão de mudar a Terra, né? Ele vai alçando o nosso ego, vai nos colocando numa posição de achar que somos melhores que o nosso semelhante, e nisso ele vai nos encantando, ele vai nos envolvendo, vai nos fascinando, né? E isso a gente sabe que existe aqui na Terra, muitas pessoas acabam criando esse vínculo, né? E os espíritos também fazem isso, e isso é muito difícil de ser tratado, porque a pessoa se convence daquilo. Ela já tem aquilo, então ela vem, e é difícil você mostrar para ela, e até o que o espírito faz, ele tenta afastar até das pessoas que podem aconselhar ela para o bem. Então muitas vezes ela vai na igreja, ela vai no centro espírita, e aí uma pessoa começa a ver aquela situação diferente e tenta conversar com ela. Até porque é muito provável que a gente tende a mudar alguns comportamentos. Isso. E aí ele acaba se afastando daquelas pessoas que às vezes querem dar uma dica, querem mostrar. E só sobre a fascinação, Michel, bem interessante você colocou. Isso acontece na parte da mediunidade e também no cotidiano. Aquelas pessoas que não admitem crítica nenhuma. Eu tô sempre certo, os outros estão errados. Se a pessoa vem criticar, vem apontar alguma coisa, a pessoa se defende totalmente e não consegue olhar para si mesma e ver a deficiência que lhe é apontada. Então a gente tem que ter muito cuidado. A fascinação é muito perigosa justamente porque a pessoa acha que tá todo mundo que tá acusando ela tá errado e ela só é que tá certa no seu comportamento, né? E aí o último ponto, que é a subjugação, né? O espírito, ele exerce um domínio que consegue fazer a pessoa agir contra a sua própria vontade. E aí há uma diferença, né? A gente vê nos símbolos às vezes que é um controle total, né? Que a pessoa vira como se fosse uma marionete. E não é assim. Existem dois tipos. Existe a subjugação corporal, né? E aí a gente tem até um exemplo lá no Evangelho, no Novo Testamento, que fala, né, que é o possesso de Gerasa, que era uma pessoa que acabava vivendo nos túmulos, e as pessoas até tentavam trazer ele para perto da sociedade, prender ele, amarrar, e ele se libertava e voltava para lá, né? Que era essa subjugação que o espírito exercia, deixando ele isolado das pessoas para poder melhor dominar ele, que é essa subjugação corporal. E tem um exemplo no livro dos Médiuns até, que o espírito subjugava um jovem, que fazia ele se ajoelhar às vezes na frente das pessoas, né, beijar o chão na rua, fazendo ele se sentir humilhado, e a pessoa que está sofrendo, ela sabe o que está acontecendo, ela não tem o domínio naquele instante do corpo dela. E existe a subjugação moral, né, que o espírito, ele consegue falar através da pessoa subjugando, então, psiquicamente ela. Que isso a pessoa, ela vê, né, ela está sentindo, né, é diferente da fascinação que você está gostando daquela situação, às vezes, e está contribuindo na subjugação. Não, o espírito, ele está te dominando, você vê aquilo, mas você ainda não consegue ter a resistência necessária para conseguir vencer aquela situação. Michel, até para aqueles ouvintes que estão chegando pela primeira vez no programa, ou mesmo aqueles que já nos ouvem há muito tempo, esse assunto ele é bastante delicado, né? Porque justamente, como a gente falou no início, as pessoas, quando se fala espírito, têm muito medo. E o que tu estás dizendo, olha só. Então existem vamos dizer assim, 3 graus da obsessão. A obsessão simples, e que é aquela que todos nós temos, assim, a gente sempre está sujeito. Quanto menos espera, daí tu para pensar, caramba, como é que eu fiz aquilo? Pode, não é, que ter sido uma influência simples, mais sutil. Aí depois nós temos a fascinação. Fascinação, o nome já diz tudo, né? Você fica fascinado por algo e você se acha e você gosta daquilo, e quanto mais você gosta, mais você vai. E aí existe um terceiro, onde pode sim o espírito obsessor realmente influenciar, porque eles sempre tentam influenciar, todos eles, em todos os graus, mas nós não permitimos. Dominar, está. Isso, dominar. Mas nós temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas, né? Então, é bem distinto isso. E esse caso da subjugação não é assim que tu vai encontrar tudo que é esquina, vamos usar um termo. Ele vai envolver sempre uma dívida do passado, como o Marcelo colocou, né?
Mas uma dívida, conexão muito forte. Isso, e uma conexão que vai, às vezes ela vai sendo gradativa, né? Ela começa nessa influência, daí você se deixa levar, vai se envolvendo, e aquela simbiose vai ocorrendo. Passa pelas etapas. Isso, até chegar nesse ponto. E às vezes até o espírito não tem interesse em chegar nesse ponto, porque nesse ponto ela vai ser combatida. Porque não tem como você ignorar, não tem como o familiar ignorar que você está tendo uma atitude diferente, né? Então alguém vai tomar uma... Então, às vezes, o espírito obsessor, ele é muito inteligente no seu planejamento de vingança. Ele quer se fazer... Não deixar aquilo claro. Porque quando a coisa é clara, você tem como se defender. Isso. Você tem como você fazer orações, né? Buscar auxílio. Então, a subjugação, às vezes, é uma última cartada, às vezes, que acontece do espírito. Dizer, não, agora eu vou pro tudo ou nada. Porque quando o processo obsessivo é realmente... Isso, é uma coisa muito que já intensa. tomou, né? Uma intensidade muito grande. Então, é uma coisa raiva. não muito comum. Isso. E aí acaba, porque aí se toma atitudes, né? E aí a gente sempre aconselha. Não dá para dizer que tudo é espírito. Então, sempre a gente buscar o auxílio médico, o auxílio psiquiátrico, psicológico, né? Porque com certeza vai ajudar. E aí... O segundo ponto é buscar, né, a sua religião que você adotou, né, o contato ou o centro espírita para esse auxílio, né, nessas situações. E eu gostaria de acrescentar, Marcelo também pode comentar, Marcelo. Nós temos a questão da mediunidade aí, que também está em volta nesse contexto todo. Porque muitas vezes as pessoas veem algumas manifestações, vamos usar um termo comum, incorporação, e pode confundir as coisas, porque são bem diferentes. É diferente. Isso é algo que você é você, mas você começa a ter algumas atitudes muito fora do normal, justamente porque você está permitindo influências espirituais. E fiquem tranquilos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como evitar isso, como se precaver. 100% a gente sabe que é muito difícil, né? E então, associado a tudo isso, a gente sempre tem que lembrar do nosso passado, certo? Por todas essas influências. São 8h32. Temos mais algumas participações. A Christian, a Marinelva Michels, a Ivone. A Fernanda diz pra gente assim, ó: bom dia, sou católica, gosto de ouvir sobre o assunto. Parabéns, pois quando falamos sobre ajudar independente da religião, somos irmãos em fé. Perfeitamente, Fernanda. Todas as religiões são extremamente importantes para a humanidade, para cada um. As religiões são caminhos que conduzem a Deus. E as religiões nos ajudam muito, inclusive, a precaução nesse processo obsessivo. Você estar próximo, você ter o teu momento de se remeter a Deus, se remeter à espiritualidade. Jesus não tinha religião, então não tem problema. Qualquer opção de religiosidade é importante a gente realmente ter e se aproximar. Pedro também, bom dia, Pedro. Muito bem. Marcelo, o Michel falou algumas coisas que acontecem então com a gente em função da questão da obsessão, né? E a gente não percebe. Esse não perceber, até onde vai essa questão de não perceber? Como que funciona essa sutileza que os espíritos utilizam para tentar nos obsediar? Exatamente. Antes disso, nós temos um ditado que aprendi no Corpo de Bombeiros, e talvez os amigos já tenham escutado. Todo grande incêndio começa de uma pequena faísca, uma pequena centelha. Ou seja, se aquela pequena faísca ou centelha fosse apagada, não teríamos talvez grandes incêndios e grandes desastres. Isso se aplica também à obsessão, né? Porque, como o Ayrton falou, esse processo ele começa, e o Michel falar, esse processo começa de uma forma sutil, de uma forma leve, essa investida desse espírito. E aí nós temos, nos narrando os tipos de investidas que acontecem, de influências que podem, se não curadas, desencadear num processo de obsessão. Nós encontramos uma mensagem muito legal no livro Estude e Viva, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E o nome da mensagem, que vem nos falar dessa sutileza, para que a gente fique atento, nos últimos 15 dias eles colocam, fiquemos atentos se nos últimos 15 dias eu vou ler alguns sintomas que podem ser um início de um processo obsessivo, que diz assim, ó, verifique se nos 15 dias você teve algum pessimismo prolongado,
alguma tristeza sem razão, porque algumas tristezas têm razão, o falecimento de um ente querido, algum problema que acontece na nossa vida que nos causam tristeza. Mas agora, tristeza sem razão, né? Queixas e irritações surdas, se você estava muito irritado nesses últimos 15 dias, né? Algum sintoma de vitimismo, de coitadismo, se colocando para baixo e pensando que você é vítima da vida, que você é um coitado. Se você teve esses sintomas, tenha muito cuidado. Teimosia exagerada, né? Ou se você teve, de repente, algum desejo forte para fazer alguma coisa. Hoje eu posso porque é final de semana, porque eu vou extravasar em algum sentido, fugir do equilíbrio. Ele diz assim, tome muito cuidado com esses sintomas, que podem ser, né, o início de um processo de influência espiritual. E aí ele vai dizer o que nós temos que fazer quando nós nos sentirmos com aquela falta de vontade. Eu não tenho vontade para nada. Isso é um grande alerta. Temos que acender o sinal de alerta. Nós temos que aí utilizar das medidas para que a gente possa erradicar, que nós vamos tratar na sequência. Não vamos adiantar agora porque nós vamos tratar. Mas assim, tudo começa, meus amigos. Aquela obsessão simples narrada pelo Michel, ela pode dar o processo de uma subjugação, de uma fascinação, se não tratada. Então nós temos que ficar atentos a alterações do nosso comportamento, que nos coloquem para baixo, que nos tragam um desânimo sem causa, porque se não for combatida, isso pode gerar um grande problema. E isso tudo, ela vem do nosso autoconhecimento, né? Nos conhecendo, sabendo como somos, Perfeito. o que pensamos, como agimos, a gente vai entender, poxa, mas esse pensamento veio da onde? Qual o motivo? Né? Então a gente tem que ser questionador às vezes, né? De pensar, poxa, mas tem razão isso? Eu fiquei porque assim... às vezes você se retroalimenta, né? A gente às vezes é acostumado a adotar isso porque é muito mais fácil. A gente se vê na posição inferior. É uma correria o dia todo. E você pensa no dia seguinte. Você não pensa no hoje. O que eu fiz? E aí, às vezes, você coloca para baixo. Às vezes você errou, porque é natural que a gente vai errar, porque somos imperfeitos, né? É natural que no processo, por mais que você conheça, leia, se esforce, faça oração, meditação, vai chegar um tempo que você vai cometer um deslize, porque você não é perfeito. Então, nisso aí que eles vêm, às vezes joga a ideia e você às vezes abraça ela e se agarra e fica o dia todo naquela sensação, porque se deixou levar por uma, né, situação. Exatamente. Então é importante a gente se autoconhecer e vá refletindo, às vezes fazer aquela reflexão, né, que o Santo Agostinho falava toda noite, né, às vezes antes de colocar a cabeça na cama, pensar, né, e refletir, porque isso é muito importante até pra gente conseguir na outro dia ser um pouquinho melhor, porque às vezes a gente não vai conseguir vencer de uma vez só também, né? Não, é um processo que é gradativo também, assim exato, como... um dia depois do outro, né? Todos os dias a gente pode dar um passinho melhor, mas eu vejo que eu até tinha anotado aqui também para falar justamente isso, o Santo Agostinho, né? Aquele exame diário, o que eu fiz hoje, como é que eu reagi, como que se mostraram as situações, o que eu fiz, o que eu poderia fazer diferente. Que pessoa tem me tirado do sério frequentemente, né? O que... Entre aspas, né? Você tem se deixado levar por qual pessoa que está te tirando do sério? Toma cuidado, por que ela está te tirando? Por que você está permitindo que ela influencie você a tal ponto de você sair do sério, né? Sair do equilíbrio? Ela é um convite para mostrar que a gente tem que caprichar, tem que se dominar. Nós vamos entrar nesse ponto, né? E aí você falou em permissão. E muitas pessoas também, a gente já ouviu esse questionamento. Pô, mas por que Deus permite que existam os obsessores e que eles nos influenciam? E a gente tem que pensar, a permissão, às vezes, pensar em uma permissão divina, daqui a pouco a gente confunde com deixa que eles prejudiquem, deixa que eles se machuquem, que se castiguem uns aos outros, mas a visão divina é totalmente diferente disso, né? Se nós, no futuro, seremos todos, né, num estado de perfeição, num estado de felicidade suprema, na nossa evolução espiritual, na evolução dos mundos, né, que a gente já foi falado aqui em outros programas, a gente vai ter que superar tudo isso. Como que nós vamos ser plenamente felizes se nós tivermos algum probleminha para trás? Algum desentendimento? Então, na verdade, Deus, essas situações todas, a permissão dele, é para que a gente
consiga se reconciliar, consiga se entender, porque ali na frente nós temos uma destinação maior. E essa destinação maior lá está previsto, e esta é uma certeza de que nós vamos todos ser plenamente do bem. O destino nosso é esse. O destino nosso é esse. Isso é... Nós não temos noção de distância disso, não temos noção. Mas nós temos que nos preocupar não com isso lá na frente. Nós temos que nos preocupar agora, justamente nesse teste de resistência que está acontecendo. Ele está deixando o nosso livre-arbítrio para que nós tenhamos um merecimento de fazer isso ali na frente. Então, é uma oportunidade para a gente se conhecer, uma oportunidade para a gente vencer a nós mesmos. Quando você diz assim, Marcelo, aquele para mim cuidar, aquele que está me provocando, aquele que está... Eu digo assim, o Marcelo me incomoda. Na verdade, eu me incomodo com o Marcelo. Eu permito, se eu não quiser, o Marcelo vai me incomodar. Ele pode me xingar? Pode, mas eu posso reagir. E é fácil de perceber isso, Ayrton. É fácil perceber isso porque você coloca uma pessoa, aquelas que são mais difíceis de conviver, às vezes somos nós mesmos, né? Coloca ela perto de um Divaldo Franco, de um Chico Xavier, de um monge de outra religião, de um padre que é bastante evoluído. E eles não vão se incomodar, eles vão ver, é uma criancinha que está tentando me tirar do sério, eu não vou cair nessa. E vão tentar ajudar a pessoa. Né? Olha só o sentimento inverso. O sentimento inverso, eu vou tentar ajudar esse desequilibrado, ele está desequilibrado, eu vou ajudar, eu vou dar equilíbrio para ele, eu não vou cair na provocação. Né? Então, não é que Deus permite para o nosso mal. Tudo que acontece na nossa vida, e a gente, né, tem essa consciência de que Deus sabe absolutamente tudo, é para o nosso bem. É sob os seus olhos de perfeição, de justiça e de bondade. É apenas a gente que não sabe interpretar. E assim, é uma outra interessante, Ayrton, uma outra situação, que Deus ele age como pai, que ele é nosso pai, e age como um professor. Quando o professor tem um aluno muito rebelde, que muitas vezes somos nós, os obsediados são os rebeldes, que querem condutas desregradas, que ele dá todas as advertências e os convites para o bem por meio dos profetas das religiões, e mesmo assim o aluno, o aprendiz, ele não quer, ele quer extravasar, ele quer o exagero. O professor só pode dizer, meu filho, você vai ter que, dessas experiências desequilibradas, colher o fruto disso. Isso faz um bom professor. Ele não vai cercar e prender a força ninguém. Ele vai deixar que com o livre-arbítrio ele tenha as experiências negativas para depois voltar à casa do pai, né? Ao convívio do equilíbrio, depois de cansar daquilo. Então aí é que é assim que Deus age para conosco. A espiritualidade não tem pressa, né? E o sofrimento ele vai ter uma gradação também, não é que Deus vai deixar alheio, não, e vai deixar alheio, né? Dizer, não, agora você se vire. Não, quando a pessoa pedir, orar, com certeza vai ter o auxílio, vai ter o amparo, né? E assim a gente tem que entender que não existem espíritos voltados para o mal total, né? Ou aqueles que só querem fazer o mal. Eles também estão. Então, quando eles vêm nos influenciar e vêm que a gente começa a mudar nossas atitudes, mudar nosso pensamento, ter uma postura diferente, eles também têm um exemplo, possibilitando eles a perceber que eles também têm essa capacidade de se modificar. Né? Então, tem um duplo efeito, né? Às vezes ele vai te influenciar, mas você também vai influenciar ele, se você conseguir mostrar alguma questão positiva. Assim como é com os nossos amigos e familiares, né? O exemplo, ele arrasta, né, as multidões, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas age de outra forma. Então, se a gente consegue se modificar, então a gente vai estar nos ajudando e auxiliando esses irmãos que estão lá no plano espiritual, vendo o nosso cotidiano. Muito bem, são 8 horas e 44 minutos, já o tempo aqui no estúdio sempre parece que passa bem mais rápido, né? Muito bem, vamos lá, temos ainda 2 aspectos bem relevantes para abordar. Michel, e quando eu me reconheço, então a gente falou antes de Santo Agostinho e tal, e quando eu perceber que eu estou sofrendo, sim, eu me dei conta que, cara, eu estou suspeitando que tem alguma coisa, e aí, o que a gente pode fazer? Primeiro a gente entender que é uma grande oportunidade de mudança, né? Um grande convite, né? Quando se instala esse processo obsessivo, é um convite de dizer, olha, vamos ter que reajustar algumas coisas. É necessário que a gente se mude. Então ele nos convida a nossa reforma íntima, nosso aperfeiçoamento interior. Primeiro a gente vê onde é que estão as raízes desse problema, né? Então se é na nossa conduta, se é no nosso mau humor, às vezes diário, que faz com que tudo aquilo aconteça, se é nas relações entre as pessoas, né? Às vezes a gente não tem muita paciência com aquele que a gente já não gosta. Então tudo isso a gente tem que ver para ajustar isso, né? E tentar modificar. E se é uma obsessão do plano espiritual por vingança, aí a gente tem a humildade de fazer orações, pedir o perdão, mostrar para aquele irmão que hoje a gente não é mais aquele espírito que
prejudicou ele, que a gente está tentando se mudar, que a gente está tentando fazer um esforço para se modificar. E tudo isso vai criando uma atmosfera que vai mudando a nossa faixa vibratória. Então a gente vai saindo dessa faixa, né, com a oração, com as idas à igreja, ao centro espírita, ao templo religioso, né, que seja, ele faça com que a gente receba uma energia diferente e saia daquela faixa de influência pesada que o espírito exerce sobre nós. E aí na casa espírita a gente ainda tem o passe e a água fluidificada, que são fatores essenciais para a gente possa sair dessa situação e aí criar o esforço, né, para se modificar. E se a gente vê que é um familiar nosso que está sofrendo a obsessão, a gente também pode fazer a oração. Caso o espírito, a gente veja que o espírito está influenciando ele, não bater boca naquela hora que vê que é o espírito que está influenciando ele, procurar silenciar, aguentar, né, aquela situação. E se ele realmente está se manifestando, você vê, não estabelecer diálogo, né, buscar que Deus ajude, que os espíritos conduzam, né, para que aquilo não tome uma proporção que ele tome costume de ficar sempre ali tentando, né, falar através daquele irmãozinho. Então, tudo isso são situações que a gente tem que ter muito cuidado, né? E entendendo que se a gente tem um familiar que está nesse processo e a gente está no meio dele, é porque às vezes a gente também tem responsabilidade com aquela situação. Nós às vezes ajudamos, até fomos cúmplices daquela situação que ocasionou aquele irmão, que a gente tem que lembrar que é vítima desse processo, porque por baixo evolução dele, ele resolveu ele mesmo se vingar, porque todo o nosso erro ele vai ter uma consequência. Deus vai nos exigir, digamos assim, a contrapartida daquilo, né? Isso a gente tem que entender. Só que não é pela dor, né? Deus primeiro vai tentar que você se modifique, faça pelo bem, né? Às vezes a gente cometeu o erro, vai através da caridade, do amor, a gente se modifica. Mas se a gente não consegue, a gente chega naquela última etapa, né, que é a irmã dor que vai nos visitar, aí às vezes ele permite então esse choque, né, direto, esse atrito, para que a partir dali a gente se modifique. E esse é um processo que às vezes pode demorar, às vezes vai uma vida inteira para você conseguir, né? O Divaldo fala que ele teve um processo de um irmão dele de 20 e poucos anos, né? Então é uma coisa que toma tempo, então a gente tem que ter bastante humildade, sabendo das nossas deficiências, né? Para buscar se modificar, se melhorar, para ir buscar o auxílio do irmão desencarnado, que muitas vezes é bem mais fácil do que nós para se modificar, né? Para ele é mais fácil porque ele vendo a realidade, ele consegue visualizar e ver que às vezes se convencer, né, que não vale a pena. E aí fica só nós precisando se consertar. Você falou uma palavra interessante, Michel, tudo que você falou, mas uma palavra chama atenção, na humildade, né? A partir do momento que eu me reconheço como um ser, até perante se eu estiver sofrendo uma obsessão, e eu me reconheço como um ser que precisa avançar muito, muito ainda, que não sabe muito pouco da vida, e que talvez tenha tido um passado bastante complicado de ter causado prejuízos a outros, e eu me coloco numa posição humilde perante a vida, dizer, ó Deus, me ajude, ó, se tiver alguém aqui me perseguindo, eu peço perdão, por favor me perdoe, eu sou hoje, já sou muito defeituoso, imagine no passado, ó, eu não tive a intenção, me desculpe, se eu tive eu estava errado. Eu acho que a humildade ela comove os espíritos obsessores, ela comove bastante. Muito bem, são 8 horas e 48 minutos e nós vamos agora, já estamos encaminhando para os momentos finais do programa aqui. Você que não conseguiu acompanhar desde o começo, pode acessar a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e rever este programa desde o início e tantos outros que nós temos lá. Pedimos então, novamente, a sua audiência para nos ouvir os recados dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Scala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br.
São 8 horas e 50 minutos. Temos ainda muitas participações aqui, o tempo voa. A Sandra nos diz que a sua sugestão aqui de que a fascinação é muito perigosa, que pode acontecer de encarnado para encarnado também, que é quando as situações onde um quer transformar o outro em seu objeto. E realmente né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, precisa despertar, precisa tomar cuidado, precisa conversar, porque as coisas, cada um deve ter o seu livre-arbítrio. A Lia, hoje posso observar o medo obsessivo que faz as pessoas alimentarem seus medos com informações que são claramente exageradas. Muito triste. O Ailton também, o programa foi muito gratificante, como todos os programas. Moro em Tubarão. Ô Ailton, legal. Tubarão, não só Tubarão, muitos lugares nos assistem, nos escutam. Que bom, estamos juntos. Luciane, Anani, Isabelle, muita paz a todos. Temos a Ondina aqui. Ela nos fala sobre alguma coisa de karma. Cuidou da sogra, que tinha Alzheimer, e agora o esposo está sofrendo bastante. Pode ser um karma familiar aí. Até relacionado com o nosso assunto, e também já, Michel, o nosso último item aqui, Marcelo, é como prevenir a obsessão junto, né? Acho que a gente já pode falar para a Ondina e já abordar isso também. Sobre a nossa amiga, é uma oportunidade, né? Falar, se Deus confiou você pessoas para cuidar, é porque você tem condições para cuidar. Não veja como um karma, veja como uma oportunidade, uma confiança que Deus depositou filhos para que você cuide e ajude a cuidar. Como prevenir a obsessão? Né? A última pergunta. Essa é uma questão das mais importantes. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, na última parte, ele tem um capítulo que ele trata sobre as preces para obsediados, que é fenomenal. E ele diz o seguinte, ele faz uma comparação interessante, ele diz assim, para que você preserve o seu corpo de doenças físicas, você precisa fortalecer o seu corpo, né? Porque as doenças se manifestam no nosso corpo físico porque o nosso corpo tem falhas no sistema imunológico muitas vezes. E ele diz assim, olha a comparação, para se garantir das obsessões, você precisa fortalecer a sua alma, né? Porque a gente viu justamente que as obsessões têm como causa principal, além dessa questão da vingança, a principal delas é a fragilidade da nossa alma em alguns pontos da nossa vida, né? Então a gente precisa, como foi colocado pelo Michel, pelo Ayrton, fazer esse processo de autoconhecimento, de reflexão e verificar na minha alma, no meu comportamento cotidiano, semanal, mensal, quais são os pontos que eu estou falhando, que eu estou mais frágil. É na bebida? É na preguiça? Porque a preguiça, meus amigos, de não fazer nada é o que os espíritos mais querem, que a gente não progrida esses espíritos obsessores. Então a gente vai ver na alimentação exagerada, no sexo desvirtuado, no cultivo desses pensamentos, na questão da bebida exagerada, eu estou exagerando em alguma coisa. Se eu verificar na maledicência, como foi dito, né, eu gosto de falar, eu tenho aquele prazer de algum ponto negativo ou em desequilíbrio, aí é que a gente precisa fortalecer a nossa alma, porque são brechas morais que nós estamos dando para os espíritos. Então, se a gente se der conta, meu Deus, eu estou fazendo isso, vamos ali fortalecer e ali tomar o controle da nossa vida. Nós temos todos, né, Marcelo? Cada um tem as suas tendências. E elas são as portas, como a gente colocou já de várias formas aqui, as portas de acesso dos espíritos. Lembrando, os nossos obsessores nada mais são do que espíritos que estavam aqui, encarnados, que nós tivemos desavenças, e eles tendem a querer se vingar de nós de alguma forma. Eles estão no mundo espiritual, nós estamos do lado de cá, é mais fácil para eles do lado de lá para cá. A minha esposa costuma dizer que nós estamos em desvantagem. Relativamente, né? E Emmanuel fala do nosso desejo central, que é aqui assim, ó, aquela minha essência. E essa é a grande porta. Aquilo que eu estou aspirando, o que eu estou mais desejando que não está de acordo com a lei do amor, com a lei do equilíbrio. É isso que é o ponto em que talvez os meus obsessores vão ter campo para agir em cima de mim, né? Então é importante, e aí nós entramos também no Livro dos Espíritos na questão 909, uma das mais importantes, que é que falando que as obsessões têm como causa as nossas falhas ainda, as nossas imperfeições,
é dito lá nessa questão 909 que se o homem fizesse simples esforços pela sua vontade firme, ele poderia mudar de vida, ele poderia ser outra pessoa, ter outros comportamentos. Nós temos que ter a vontade firme de melhorar. Importante também para prevenir, rotina de oração, uma rotina de leitura, né? Ter esse momento de nós para conosco mesmo, de nós para com Deus, porque quando nós oramos de coração, quando nós estamos lendo um livro edificante, um livro bom, nós criamos em torno de nós chamamos na presença os bons espíritos. E fazer o bem, meus amigos, aqui diz no livro dos médiuns, é o mais poderoso método para que nós afastemos os obsessores. Por quê? Porque ao fazer o bem, nós atraímos para conosco espíritos que querem o bem, pela sintonia. E esses espíritos bondosos, eles, na nossa presença, os maus, eles saem correndo. Ou podem ser muitas vezes assistidos e encaminhados. Mas correndo, que eu digo, eles param de querer ali tentar alguma coisa, porque nós vamos estar envoltos a essas energias benéficas. Então, fazer o bem, fazer a caridade, ele é um grande antídoto para prevenir das obsessões. Em resumo, então, 3 pontos. Como prevenir a obsessão? Primeiro, tentar ser melhor naquilo que você está falhando, naquilo que você está em desequilíbrio. Segundo, estabelecer uma rotina de oração, de leitura nobre e elevar os seus sentimentos por algum desses meios. E terceiro, e principalmente, fazer o bem, que a gente atrai os bons espíritos e aí a gente está se imunizando contra a obsessão. Nós temos um exemplo disso na história do Zaqueu do Novo Testamento, né? Fala que o Zaqueu era baixinho, mas se a gente for ver do ponto de vista espiritual, dizemos, quem sabe ele vibrava em baixa vibração. Aí ele vê Jesus chegando na multidão, o que ele faz? Ele sobe de uma árvore, ele tenta elevar a sintonia. Jesus identifica ele, vê, olha, ele está buscando. Então Jesus se convida para entrar na casa dele. Ele diz, olha, vamos lá almoçar, posso ir almoçar na tua casa? Ele diz, sim, venha Jesus. Mas aí não é só isso, né? Aí o Zaqueu olha para Jesus e diz assim, se eu prejudiquei alguém, eu vou retribuir por 4 vezes mais. Ou seja, ele faz um movimento para aí fazer o bem, né? Então é todo esse movimento, né? Buscar elevar a sintonia, né? Acolher aqueles bons ensinamentos que Jesus traz para a gente, todos esses ensinos, e aí buscar fazer o bem, né? Colocar aquilo em prática. E vai ser um processo difícil, não vai ser fácil, né? Não é uma coisa automática do dia para a noite. É um processo que vai demandar, mas se eles conseguiram, com certeza a gente também vai ter a capacidade, e aí a gente vai ter o incentivo também dos bons espíritos nos influenciando, nos auxiliando. Aliás, não é essa receita que o Marcelo passou, né? Não é infalível, em primeiro lugar, e não é ela não tem uma data prescrita aí, ela não é tomar enquanto a gente estiver por aí, enquanto estivermos encarnados. E quando você falou em oração, a gente tem que fazer essa oração também para com os nossos obsessores, mesmo que nós não conhecemos eles, não sabemos quem são, mas rezar por eles, pedir ajuda para eles também, para nós e para eles, porque todos nós necessitamos. E chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Hoje tivemos a presença do Marcelo, que é do Gotas de Luz, do Michel, da Sociedade Espírita de Bezerra de Menezes. E, gente, claro que o tema, né, precisaria vários programas, o tema é muito amplo, exige muito estudo, mas é um tema muito instigante e que a gente precisa despertar, precisa conhecer algumas coisas a respeito. Nós temos 6 casas espíritas em Chapecó, que são filiadas à Federação Espírita Catarinense, Bezerra de Menezes, Nosso Lar, Amor e Caridade, Gotas de Luz, Leocádio José Correia e Seara da Caridade. E tem outras casas espíritas na região. Se você acessar o Facebook da 12ª URI, você vai encontrar muitas informações. As redes sociais das casas espíritas também têm muitas informações. Hoje nós estamos com as atividades paradas em função da pandemia, mas a maioria parada, né? Algumas ainda estão. Por exemplo, o Bezerra de Menezes está tendo passe e atendimento fraterno nos mesmos horários que nós tínhamos as doutrinárias. O Amor e Caridade também tem. Tem mais casas que também estão tendo. Acesse o site e as redes sociais que você vai encontrar lá todas as informações. Os grupos de estudo estão funcionando via redes sociais também, pelo Meeting, pelos recursos que nós temos. Quem quiser participar dos grupos de estudo estão tendo aula normal, semanal, então você pode também participar e conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Então chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a participação e a audiência de todos que nos acompanharam. Marcelo e Michel,
Bom dia para vocês também, obrigado pela participação. Agradecemos também a toda a equipe aqui da rádio, Henrique, que nos acompanha. Desejamos um ótimo dia, um excelente final de semana a todos. Um abraço e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana.